Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Desde já, convido a você que assiste a se inscrever em nosso canal, a compartilhar, nossa proposta é compartilhar o bem e a marcar aí a sinetinha para receber as nossas notificações. Nosso maior objetivo não é ganhar dinheiro, é apenas difundir o bem sob a ótica da doutrina dos espíritos. Um jovem de uma mocidade chamado Gabriel me perguntou certa vez sobre o planejamento reencarnatório, como é que ele acontece, como é que ele se dá. Muito bem, Gabriel. O planejamento reencarnatório se dá na erraticidade antes da nossa atual reencarnação. Participam desse planejamento alguns espíritos superiores, alguns espíritos mais esclarecidos, mais adiantados do que nós. Certamente alguns espíritos emparelhados ao nosso atual padrão vibratório. Em alguns casos a gente participa também. Nesse planejamento reencarnatório é avaliado o que a gente aguenta passar. O que a gente não tem ainda maturidade para enfrentar vai ficar para a posteridade, para o futuro, onde mais amadurecidos, mais responsáveis, a gente vai saber lidar com a situação A ou B. Isso significa que as nossas dificuldades da atual vida são suportáveis por nós, a gente aguenta o tranco, a gente aguenta a pedrada. Existem situações onde o espírito reencarnante não participa do planejamento reencarnatório? Sim, existem situações onde isso acontece. Quando o espírito ainda é muito imaturo, muito arraigado ao mal, ele não tem condições de participar. Então, os espíritos que são responsáveis por ele, ou acompanham, seus amores, por assim dizer, assumem essa responsabilidade de fazer o planejamento reencarnatório por ele. Como é que a gente fica nessa? Eu e você, Gabriel, e a pessoa que está assistindo. Será que nós participamos do nosso planejamento reencarnatório? Provavelmente sim. Tá? Isso significa o quê? Que a gente tem um pouquinho mais de amadurecimento, de responsabilidade. Talvez em reencarnações anteriores a gente não tenha participado. A gente tem que considerar que essa é a nossa melhor reencarnação, nossa melhor edição. Tá? Isso é uma responsabilidade. E de certa forma é um elogio também que a gente está caminhando, a gente está crescendo. Pode estar crescendo mais lentamente, mas está crescendo, isso é bom. Tá? O planejamento reencarnatório ele pode sofrer alterações ao longo da nossa atual reencarnação? Sim. Existem informações excelentes sobre isso. Vou pegar um exemplo. Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, o homem que se dedicou integralmente ao bem. Era para ele apenas psicografar cerca de 40 livros. O planejamento reencarnatório dele ia até aí. Mas aí, com a interferência de Emmanuel, que era o mentor dele, a vontade do próprio Chico, outros espíritos superiores envolvidos, modificado, alterado o seu planejamento reencarnatório. Então a existência do Chico, ela é prolongada e há um compromisso em cima disso. Não é à toa, vamos prolongar a sua vida e vai vivendo. Não. Viver é um gesto de responsabilidade, é um gesto de amor, sobretudo para si próprio e para a humanidade. É isso que é viver. Então ele dedica a vida dele, a causa do bem, a causa de Jesus, a serviço e a ótica da doutrina espírita. Então ele psicografa centenas, mais de 400 livros. E o contrário, o planejamento reencarnatório ele pode ser modificado para diminuir a existência de um indivíduo? Sim. No livro Trilhas da Libertação, do médium psicografado por Divaldo Franco e do espírito Manuel Flamengo de Miranda, a gente tem um médium que faz curas, cirurgias espirituais, que cai. O vício, o álcool, o dinheiro, a luxúria abrem a porta para a derrocada desse médium. Ele escolhe. Primeiro ele perde o contato com seu amigo espiritual,
vem o obsessor, né? Continua fazendo aquela cirurgia agora com algumas palhaçadas, algumas cerimônias, algumas coisas estranhas. Por final, os espíritos superiores, vendo que aquele médium havia caído feio e estava prejudicando outras pessoas, decidem encurtar a reencarnação dele e ele regressa à espiritualidade completamente esfarrapado, moralmente falando, né? É encurtada a existência dele. Quando uma pessoa comete o ato do suicídio, também é uma interrupção do planejamento reencarnatório. Ivone do Amaral Pereira, médium, né, desencarnada em 1984, era um espírito que havia cometido o suicídio por diversas vezes ao longo da sua existência. Na última, nessa atual, ela recebe o dom da mediunidade como forma reparadora, né, e se dedica a combater o suicídio dentro dela mesma e a outras pessoas. Ela psicografa um clássico chamado Memórias de um Suicida, onde fala bastante sobre a vida espiritual desses irmãos que optam por essa porta, por esta senda drástica. Então o planejamento reencarnatório, Gabriel, de certa forma, vamos entender, ele é plástico, tá? É uma linha, tem algumas informações, algumas cláusulas pétreas, mas ainda assim sofrem interferências ao longo da nossa existência, por conta do nosso arbítrio, da nossa capacidade de escolha, tá? Então a gente pode prolongar o planejamento reencarnatório, a nossa vida na Terra, encurtar, ou mesmo mudar uma missão ou outra. Vai depender da trajetória de cada um, da responsabilidade, do amadurecimento de cada um. Tem gente, por exemplo, que recebe a mediunidade e a tarefa de abrir uma determinada instituição, seja um terreiro, seja uma igreja, seja um centro espírita. E ele opta por não abrir essa instituição, ser mais um em outra instituição, né? Ele está exercendo a mediunidade, mas ele optou por não abrir a instituição, aquele pontinho de luz de qualquer criança. Pode ser uma modificação no planejamento reencarnatório dele e deve ser respeitado. É um exemplo de vários. Tá, Gabriel? Espero que você tenha entendido. Você que assiste também, deixa aí seus comentários, acrescente a informação. Nosso programa se propõe a apenas vídeos curtos e é um tema vasto, tá? Esses 3 livros que eu sugiro a leitura, ela é importante, é uma leitura balizada, reconhecida pelo movimento espírita em geral, movimento espiritualista também, né? Memórias de um Suicida, Trilhas da Libertação, e tem um livro muito bom da Ivone Pereira chamado Recordações da Mediunidade. Ela fala bastante da existência dela como espírito devedor, né? Nessa seara aí do suicídio. É isso. Compartilhe o nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo episódio.